Olá, aqui é o Rodrigo começando mais um episódio do Cutibook e hoje eu vou falar de um clássico dos clássicos do grande Machado de Assis, Dom Casmurro. O livro que eu usei para fazer esse vídeo foi um livro que eu encontrei numa livraria por meio da Amazon, aqui nos Estados Unidos mesmo, e o livro em português. Um livro que se parece muito com aqueles que a gente, pelo menos que eu, lia na escola. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre Dom Casmurro não é a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando ouvem falar sobre Dom Casmurro. A primeira coisa que eu vou falar sobre Dom Casmurro é exatamente a importância da primeira página para o livro. Na primeira página de Dom Casmurro, o narrador, que é o próprio Dom Casmurro, explica as origens desse apelido. Na primeira página, o nosso glorioso Dom Casmurro já traz uma versão para a origem do seu apelido controversa. O próprio Dom Casmurro ele discute, ele contesta as versões das outras pessoas que lhe deram o apelido, a versão da história do rapaz que lhe deu o apelido. Então, nessa primeira página, além de a gente entender o porquê do apelido do narrador, a gente também começa a entender um pouco do narrador. O que eu estou querendo dizer é que na primeira página, o Dom Casmurro deixa claro que a versão da história que ele vai contar é a versão dele. Para mim, o nosso Dom Casmurro, que é o Bento Santiago, ou Bentinho, ele tem uma visão muito particular, uma visão só dele. Saindo da primeira página, um resumo rápido da história do Dom Casmurro que pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte do livro é a história de dois jovens apaixonados, Capitu e Bentinho, que tentam fazer o seu amor vencer frente à promessa da mãe de Bentinho, a Dona Glória, de fazer o menino virar padre. Porque quando o Bentinho nasceu, a Dona Glória, a mãe dele, que era muito religiosa, prometeu para Deus, veja lá para quem ela foi prometer, que se o filho nascesse, ela tinha perdido uma gravidez antes, então ela prometeu para Deus que se o filho dela nascesse saudável e tudo desse certo, ela faria um padre. Só que ela esqueceu de combinar com o próprio Bentinho e com a vida, né? Porque o Bentinho acabou se apaixonando pela Capitu. Na segunda parte do livro, Capitu e Bentinho estão casados e tem dois grandes amigos que os acompanham para todos os eventos, para todas as coisas da vida, que é o Escobar e a Sancha. Na primeira parte do livro, que tinha tudo para dar errado, dá certo. Bentinho realmente consegue sair do seminário e fica com a Capitu. Já na segunda parte do livro, quando eles estão casados e têm amigos, que tudo parecia que ia dar certo, dá tudo errado. E um dos motivos que fazem essa segunda parte do livro dar errado tá ligado àquela pergunta que todo mundo faz quando ouve falar sobre Dom Casmurro. A primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Para quem passou a vida toda ouvindo essa pergunta, toda vez que o nome Dom Casmurro vinha à baila, ela fica um pouco até já monótona, e até é uma pergunta que pode reduzir o alcance do livro. Afinal, Dom Casmurro não é um livro sobre a traição ou não de Capitu. Embora, claro, o fato de Capitu ter ou não traído Bentinho é decisivo para o desenlace da história. E como eu achei que ia ser impossível fazer um vídeo sobre Dom Casmurro sem passar por essa questão, eu já vou bater nela de frente. Então já digo de cara, para mim, Capitu não traiu Bentinho. Agora vamos combinar que em tempo de redes sociais fica muito mais fácil a gente entender por que a traição da Capitu acabou ganhando tanto espaço, né? A galera fica toda oriçada quando tem uma traição, né? Uma história de traição, ainda mais quando é uma traição de mulher. Bentinho fala do seu motivo para escrever o livro, que é, segundo ele próprio, unir as pontas da vida, ou seja, ele está velho e quer contar a sua história para poder voltar à juventude. E na primeira cena que ele conta do livro, ele já apresenta os personagens, a sua mãe, Dona Glória, o seu tio Cosme, a prima Justina e o agregado, que é o José Dias, que mora meio que de favor, mas acaba tendo sempre uma voz importante para Dona Glória.
José Dias era um cara que apareceu lá como médico, mais tarde se descobre que ele não era médico, mas que ele acabou curando algumas pessoas e ele acaba ficando na casa da família Santiago. Um detalhe curioso sobre a traição de Capitu é que até os anos 60 era praticamente consenso de que ela havia traído Bentinho. Só depois dessa data é que as análises começaram a ponderar um pouco essa questão, exatamente porque a narração do livro é totalmente baseada no ponto de vista do Bentinho. E o primeiro grande elemento que a gente tem que ter muita atenção quando lê Machado de Assis, quando lê Dom Casmurro, e que também é muito divertido para gerar um monte de pensamentos, é a questão da ambiguidade, que deixa sempre as perguntas no ar. É interessante notar que sempre que ele vai relatando os fatos, ou quase sempre, ele faz questão de mencionar que ele é muito preciso, que ele é muito exato com os detalhes. Só que às vezes, no meio dessa narrativa, ele vem também com algumas conversas meio de mentiroso. No capítulo 62, ele fala assim: o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e pontos diminutos, que se compensam ajustando-se. Ou seja, o que ele está dizendo é que de vez em quando ele exagera pra caramba, de vez em quando ele omite algumas coisas e que no final a soma é zero. Mas a gente sabe que quando se trata de fatos, essa matemática de exagerar pra lá e omitir pra cá, com certeza não vai funcionar muito bem. Inclusive quando ele está no seminário e a mãe dele fica doente, Bentinho cogita, pensa que no caso da mãe morrer, ele finalmente estaria livre do seminário. Mas que ele mesmo se culpa, ele se imola, nem fala que jamais deveria ter pensado nisso, mas quando ele menciona isso, ele usa isso como um argumento para dizer que olha como eu sou fiel aos fatos, nem isso, que é um grande motivo de vergonha para mim, eu estou escondendo de vocês. O que por um lado pode ser verdade, por outro acaba aumentando a desconfiança no cara, afinal de contas a gente não sabe exatamente se ele está dizendo isso só para convencer. Então ele fica preparando a gente para fazer a cabeça da gente, persuadir a gente para quando ele vier com o grande fato da vida dele que mudou completamente os rumos da sua própria história. A Capitu é acusada de trair o Bentinho com seu melhor amigo, o Escobar, que é um rapaz que ele conheceu no seminário, que fazia o seminário junto com ele, que não tinha intenção de virar padre, mas estava ali no seminário para estudar. O Bentinho leva esse amigo para casa, viram melhores amigos. Inclusive foi esse amigo do Bentinho, o Escobar, que teve a grande ideia, que bolou o argumento definitivo para tirar ele do seminário. O Escobar pensou que, já que a questão da Dona Glória era a promessa que ela tinha feito de formar um padre, que então ela adotasse, patrocinasse uma criança órfã e fizesse esse jovem órfão padre, e assim ela cumpriria a promessa com Deus e ao mesmo tempo liberaria o Bentinho da obrigação de ser padre. E a amizade deles era tão próxima que quando o Escobar com a Sancha, que era a melhor amiga da Capitu, tem uma filha, eles dão um nome para a filha de Capitu em homenagem a ela. O Bentinho e a Capitu também vão ter um filho que eles colocam o nome de Ezequiel, que é o primeiro nome de Escobar. Ou seja, provavelmente foram os casais percussores aí do swing de nomes na literatura. E apesar de toda essa amizade, o Bentinho começa a desconfiar da traição da Capitu com ele. E essa desconfiança do Bentinho é basicamente centrada em dois pontos. O primeiro deles é o filho do Bentinho. Bentinho sempre é desconfiado em relação ao filho. Primeiro porque eles demoraram relativamente bastante para ter o filho. O Escobar e a Sancha têm rapidinho, eles demoram um pouco mais. E o Bentinho questiona também o fato de que depois que eles tiveram o filho, a Capitu nunca mais ficou grávida. Ele fala, nenhum filho para perder ela teve, foi só uma gravidez e nunca mais. Depois o Bentinho vai até enxergar no filho semelhanças com amigos, semelhanças físicas mesmo. O outro motivo que leva o Bentinho a desconfiar da traição da Capitu é a própria Capitu. E é a própria Capitu porque a Capitu é o centro de um elemento muito importante em Dom Casmurro. A Capitu é o centro do ciúme do Bentinho. O Bentinho foi cultivado como um solo fértil
né, para ataques de ciúme. Né? E o Machado de Assis conta a história desde a infância, mostrando como o Bentinho foi criado como um menino absolutamente dependente, submisso à mãe, e que isso o fez uma pessoa absolutamente insegura, né? Alguém que não tinha uma personalidade muito forte, ainda que ele chegue na conversa do ouvido com o José Dias para ele ajudar, no caso com a mãe dele, né, a convencer a mãe dele a tirá-lo do seminário, o Bentinho em nenhum momento ele mesmo se impõe, ele mesmo coloca a vontade dele. E não bastasse a fraqueza do Bentinho, aí tinha a Capitu, que por sua vez era exatamente o oposto. Capitu era uma mulher, ainda que de uma família mais pobre, uma família mais humilde, que morava na casa colado ao Bentinho, então eles eram amigos de infância, mas Capitu era uma mulher que se pode chamar de mulherão, era uma mulher com personalidade forte, era uma mulher que cuidava da casa, que tinha suas próprias ideias. Capitu, na verdade, era uma mulher muito à frente do seu tempo, lá do século XIX, na época do Segundo Império no Brasil. E com certeza essa diferença de personalidades deixou o Bentinho ainda mais inseguro do que ele já era. Que sobre a Capitu, o Bentinho escreve: ela era mais mulher do que eu era homem. E tem uma cena antes do Bentinho ir pro seminário, em que eles estão conversando, e o Bentinho tem um daqueles ataques de derrotado, e chega pra Capitu e fala: olha, acho que não tem jeito mesmo, eu vou virar padre, a vida é uma droga, eu sou um bunda mole, enfim. Dentro do seu teatrinho ele acaba colocando pra Capitu prometer que ele, né, quando virasse padre, tivesse o direito de casar a Capitu. E a Capitu, esperta, né, frente àquele drama que o Bentinho está fazendo, ela diz que para se formar padre demora muito tempo. E que, então ela não podia prometer que ele seria o padre do casamento dela, mas que com certeza que ele ficasse tranquilo, que ele teria o direito de batizar o primeiro filho dela. A Capitu engole o Bentinho. Aliás, o que fica para muita gente sobre a Capitu, né, a descrição mais famosa da Capitu, é aquela famosa frase de olhos de cigana oblíqua e dissimulada, o que não conta muito a favor da moça, mas a gente precisa saber que quem primeiro faz essa definição é exatamente o agregado da casa, o José Dias, né, que era um político ali. O José Dias é o PMDB do Dom Casmurro, ele está sempre do lado em que vai trazer algum benefício para ele, é a própria conveniência, que é muito bem retratada na obra do Machado de Assis. O José Dias faz essa afirmação e depois o Bentinho acaba incorporando ela, mas para o Bentinho, o que a Capitu tinha, na verdade, eram olhos de ressaca. A Capitu tinha olhos como a ressaca do mar, que chega com uma força e leva tudo que vem pela frente, né? Mas ainda falando de ciúme, há inúmeros momentos nessa obra em que o Bentinho, ele próprio conta suas manifestações de ciúme. Ele deixa registrado fatos que mostram pra gente como o ciúme é algo que não só fazia parte dele, como vai crescendo, né, e vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos conforme o livro vai desenrolando. Bentinho começa com um ataque de ciúme um pouco mais natural, que é quando ele vê da janela dele. A gente não sabe até que ponto ele conseguia ter essa precisão de ver o que ele diz que viu, mas da janela dele ele vê a Capitu olhando para um rapaz que passava a cavalo na rua. E ele tem certeza que a Capitu trocou olhares com aquele cavaleiro. E mais tarde no livro a Capitu inclusive diz que não fica mais na janela para evitar os ciúmes, né, do Bentinho. Num determinado momento o Bentinho quer cobrir os braços da esposa que estavam à mostra, né? Igual muita gente faz com as mini saias, né? Ou com um decote. Há um determinado momento da história, inclusive isso virou o nome de um capítulo, em que o Bentinho tem ciúmes do mar. E ele fica incomodado que enquanto ele está falando, a Capitu está o tempo inteiro apreciando, né? Olhando para o movimento do mar. E o Bentinho fala que naquele momento ele teve ciúmes do mar. E o que me parece, no fundo, é que o ciúme do Bentinho ataca ele de uma forma tão violenta que ele sim é determinante para levar o Bentinho a concluir que a esposa o traiu. Há um determinado momento, e o Bentinho já está ali, né, o seu Bento Santiago já está casado com a Capitu, já tem um filho, ele chega a ter certeza
pelo menos dentro da sua própria consciência, ele tem certeza que a Capitu o traiu, e o Bentinho chega a comprar veneno para se matar. Então ele tá lá no escritório, mistura o veneno no café, até que nesse momento entra o filho dele. Aí o Bentinho tem a ideia, né, ele cogita a dar o café envenenado pro próprio filho. O ciúme do Bentinho o dominou de tal forma que ele começou absolutamente a perder a lucidez. O Bentinho ficou louco. Essa é a minha opinião. O Bentinho já dá sinais que ele está completamente fora de si, completamente fora de qualquer condição de avaliar o que é real e o que não é real. E é claro que o Bentinho não toma a xícara de café, senão ele também não escreveria o livro. E ele também não dá pro filho, ele acaba jogando fora, não faz nenhuma coisa nem outra, mas ele termina assim com a Capitu. Ele manda a Capitu pra Suíça, diz pra ela que acha que ela o traiu, ela nega, ela fica ofendida até com a acusação, mas acaba indo embora. Há também uma dica muito importante na história do Dom Casmurro. Como se sabe, Machado de Assis, ele usava um monte de referências dos grandes clássicos da literatura, mitologia grega aos montes, e especialmente nesse livro, né, no Dom Casmurro, Machado de Assis usa muito a referência de Shakespeare. Eu mesmo, durante essa lida, fui anotando as que eu reconhecia e anotei de 5 para mais referências que ele faz a peças do Shakespeare. E há uma outra peça que ele se refere de maneira muito mais forte, que é Otelo. E basicamente essa peça do Shakespeare é a história de Otelo, que mata Desdémona, sua esposa, por achar que ela o traiu. E no final ele descobre que a mulher era inocente. O Machado de Assis está falando de um sentimento que corrói a alma humana. Ele está falando sobre como o ciúme, né, deixou o Bentinho absolutamente maluco. E é claro que essa história da ciumeira do Bentinho não podia terminar bem. Aos poucos, além das pessoas que saem da vida do Bentinho por questão do tempo, né, que vão morrendo, que vão ficando doentes, a partir do momento que o Bentinho conclui que a Capitu traiu, há uma sequência de tragédias com o melhor amigo dele. Enfim, eu não vou poupá-los desses últimos spoilers, mas todo mundo sabe que quando o Bentinho está escrevendo o seu livro, né, ele já fala isso logo no começo da história, a gente consegue entender que o Bentinho, o seu Bento de São Tiago, o Dom Casmurro, é uma pessoa absolutamente solitária. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa obra de Machado de Assis. Se vocês gostam de Machado de Assis, aproveitem para ver, tem mais outros 2 vídeos que eu fiz sobre textos do Machado de Assis. Valeu e até a próxima!